minha EQM ocorreu há mais de 30 anos. Foi um evento traumático louco que levou a isso, e contar às pessoas teria trazido muito julgamento sobre mim e minha família. Eu tinha 15 anos na época e não era capaz de lidar com esse tipo de exposição. Então, não contei a ninguém, exceto minha mãe, irmã e, mais tarde, meu marido. Por muitos anos evitei intencionalmente qualquer coisa relacionada a EQM no mundo. Eu apenas peguei as lições que meu guia me deu e tentei consertar minha vida e ser uma pessoa melhor. Eu sou enfermeira. Recentemente, me machuquei no trabalho e tive que sair. Pela primeira vez em décadas, me deparei com um tempo de inatividade real e comecei a assistir a vídeos do YouTube. Vi muitos vídeos de histórias de EQM lá, então finalmente assisti a um. Acho que foi uma intervenção divina, porque o primeiro vídeo que assisti era de uma enfermeira que explicava com muita eloquência o que passou durante sua EQM. Eu sabia que ela estava dizendo a verdade em meu coração. Ouvir alguém descrever a mesma experiência que tive me surpreendeu. Comecei a chorar como uma criança e acabei assistindo muito mais vídeos de EQM. Percebi que cometi um erro ao não contar a ninguém, e é por isso que estou enviando minha história para vocês e outros grandes grupos de pesquisa de EQM. Espero que minha história possa ajudar outras pessoas para que não se sintam tão isoladas quanto eu me senti por tantos anos. Aos 15 anos, meu padrasto mudou nossa família para um novo estado, longe da vida, dos amigos e do namorado que eu amava. Lutei para encontrar meu equilíbrio em uma nova cidade, que eu odiava a ponto minha mãe e meu padrasto brigavam constantemente. Nossa família se desfez no final da experiência. Na época da minha EQM, eu era uma adolescente zangada e isolada, sem amigos e com péssimas habilidades de enfrentamento. Comecei a me meter em encrencas e sair com multidões ruins. A religião não era um conforto para mim. Minha família era cristã, mas eu sempre fui agnóstica. Minha vida não tinha sido fácil até então. Imaginei que, se Deus existisse, ele deveria ser indiferente ou punitivo para permitir que tanta miséria continuasse no mundo. Eu não queria absolutamente nada a ver com ele. Fui convidada para uma festa na floresta que era para o fim de semana e no meio de uma reserva, longe da cidade. Acabei saindo com um grande grupo de pessoas que não conhecia. Como se mentir e sair furtivamente para ir à festa não tivesse sido estúpido o suficiente, fiz outra jogada incrivelmente estúpida ao aceitar drogas com pouco conhecimento de seus efeitos colaterais. As drogas faziam efeito rápido demais para que eu encontrasse alguém que pudesse me ajudar ou me levar a algum lugar seguro. Comecei a ter alucinações terríveis que eram tão aterrorizantes. Eu estava desesperada para fugir e, de repente, os rostos de todas as pessoas ao redor da grande fogueira que havia sido acesa começaram a se transformar em demônios e monstros. Fiquei horrorizada. Senti que minhas duas únicas opções eram correr para a floresta escura ou escapar para o fogo. Corri para o fogo para escapar dos monstros. A dor foi instantânea e agonizante. Acendi como uma vela romana e queimei pelo tempo que levou para alguém notar e chegar perto o suficiente para tentar me puxar para fora. Não me lembro muito depois disso, mas aparentemente as crianças decidiram me esconder para não terem problemas com a lei. Eles tentaram me limpar, e então fiquei no escuro, no chão e longe de todos. Apenas as árvores e as estrelas para me fazerem companhia. Eu estava rapidamente entrando em choque e sabia que ia morrer. Lembro-me de implorar repetidamente em minha cabeça como um mantra: apenas me deixe sair. Apenas me deixe sair. Alguém deve ter me ouvido implorando, porque desmaiei. Então eu estava sendo puxada para um túnel escuro que era redondo e escuro como breu. Fui puxada por algum tempo, mas finalmente fui colocado em uma planície escura. Era uma extensão rochosa e sem árvores, coberta por uma névoa cinza que girava ao meu redor. Eu podia olhar para cima e ver as estrelas acima, mas não eram aquelas que eu costumava ver da Terra. A luz era fraca e tudo estava tão quieto e pacífico, exceto pelo vento que movia as brumas. Era um lugar tão pacífico, mas parecia uma cena de um filme de terror ou filme de ficção científica. À minha direita havia uma enorme parede de pedra de aparência antiga que se elevava acima. Parecia o painel de uma enorme muralha da cidade. Eu instintivamente sabia que havia uma cidade atrás da muralha. Era noite e todos dormiam.
estava parado e silencioso, exceto pela música. A música era suave e distante enquanto flutuava até mim por cima das paredes. Era como nada que eu já ouvi antes, ou desde então. A música era tão bonita, que fez meu coração doer. Eu queria muito ir e encontrar sua fonte. Não era apenas música, era o amor e esperança transformados em música, que eu não posso explicar e não sabia que era possível. Ainda me faz cantarolar por dentro, quando penso nisso. É uma das coisas que mal posso esperar para experimentar novamente quando morrer. Percebi então que não tinha corpo, mas me sentia bem e completa. Não tive mais alucinações com drogas, o que foi um grande alívio. Eles devem ter parado no túnel porque foi a última vez que me sentiam drogada. Eu ainda podia sentir dor e isso me intrigou. Sentir dor parecia errado aqui neste lugar. Então percebi que tinha uma corda. Eu chamo isso porque não tinha ideia do que era uma corda espiritual antes dessa experiência. Mas eu costumava jogar teterbal com minhas irmãs, então era assim que eu chamava. A corda era invisível, presa ao meu lado esquerdo e se arrastava para a esquerda e de volta para a terra. A terra era muito longe para os humanos irem e voltarem. Como eu sabia disso não posso dizer. O conhecimento está apenas na minha cabeça e parece natural como respirar para acessá-lo. Eu podia sentir meu corpo de volta à terra, mas fracamente. Ainda estava com dor e morrendo. O coração estava batendo, mas as pausas entre as batidas tornaram-se tão longas que eu sabia que estava quase terminando e fiquei feliz. Eu não queria nada com aquela carne quebrada. Era completamente estranho para mim agora, e eu iria tão longe a ponto de dizer que até odiava. Esta linda estrela brilhante que era meu guia veio até mim. Eu não sabia dizer se era homem ou mulher, mas irradiava uma inteligência calma e amorosa. Esse foi o momento em que eu soube, apenas sabia que Deus era real. Não havia como negar isso aqui neste lugar. Fiquei com muita raiva pensando que se Deus fosse real, então ele era o arquiteto de toda a dor e sofrimento das pessoas na Terra, e especificamente, de toda a minha dor e luta até então. A raiva é uma coisa poderosa e destrutiva porque não é a norma. Eu podia me sentir inchando de raiva, crescendo dentro da minha pele invisível. Eu queria atacar Deus e jogar quem quer que fosse esse ser em outro cosmos. Eu me senti mais do que capaz de fazer exatamente isso. Isso me assusta só de pensar agora. Era muito poder descontrolado que ameaçava subjugar o que quer que eu fosse. Estava ficando demais. Talvez seja por isso que fui encontrado fora da cidade. De alguma forma, eles já sabiam que eu iria para o nuclear. Estranhamente, o guia não reagiu ao meu acesso de raiva. O guia apenas ficou parado, irradiando serenamente aquela calma aceitação e amor. Essa reação só me deixou com mais raiva. Inexplicavelmente, um tabuleiro de xadrez apareceu no lugar onde deveriam estar meus pés. Acho que desejei que o conselho existisse, mas não tenho certeza. Pode ter sido meu guia quem fez isso. Apontei para o tabuleiro de xadrez enquanto tentava controlar meu temperamento. Como uma adolescente zangada que eu era, exigi saber o porquê. Isso é algum tipo de jogo para você? Uma piada? O guia finalmente falou comigo então, na minha cabeça. Percebi então que não tinha dito nada em voz alta. Não há necessidade de falar nada ali, pois a comunicação é instantânea e clara independente da distância. O guia me disse: você escolhe viver sua vida na Terra e escolhe seu sofrimento. Essas palavras certamente me paralisaram e me deixaram imóvel. Eu não estava mais furiosa, apenas incrédula. Eu disse ao guia: só um idiota escolheria isso. Depois disso, tivemos uma conversa muito necessária. A presença do guia parecia me acalmar a cada pergunta que o guia respondia. Eu não conseguia mais sentir meu corpo, então presumi que estava morta. Isso foi bom para mim, mas enquanto conversávamos, percebi que o guia estava prestando atenção na minha corda. Eles pareciam quase preocupados com isso. Imaginei que de alguma forma eu poderia estar viva, talvez. O guia me disse enquanto conversávamos fora da cidade adormecida, que somos seres eternos feitos de energia e amor unidos. Porque não sofremos aqui, o crescimento pessoal é mais difícil de obter.
escolher viver na Terra foi uma solução para isso. Podemos escolher viver uma vida humana, ou várias, tudo em um esforço para aprender e crescer. Nunca perdemos as pessoas que amamos em nenhuma vida, porque as veremos assim que voltarmos para casa. Disseram-me que enfrentar a luta de viver uma vida através do filtro do amor era nosso teste final. Todas as armadilhas em que o ser humano se enquadra, raça, religião, política, sexualidade, dinheiro, nacionalidade, etc., nada disso importa diante do amor. Nós, humanos, vivemos de maneira oposta à que deveríamos e nos destruímos por isso. Percebi que o guia estava ficando agitado e preocupado. Eles realmente estavam prestando atenção na minha corda irritante agora. Eles rapidamente me mostram imagens da minha curta vida, embaralhando-as como um baralho de cartas na minha frente. Eles só pararam no que pensaram ser partes pertinentes. Eles continuaram explicando que eu poderia ficar se quisesse, mas que deveria voltar e cumprir meu dever. Eles não explicaram qual era exatamente o meu dever, mas eu instintivamente sabia qual era esse dever enquanto eu estava lá. No entanto, quando voltei à Terra, não conseguia mais me lembrar. Devemos descobrir isso por nós mesmos aqui, aparentemente. O guia me disse quando eu protestei ao retornar que há crianças que precisam nascer. O que eu zombei porque, aos 15 anos, não desejava ter filhos e disse isso a eles. Eles também me lembraram do meu namorado, meu amor por ele e minha irmã gêmea. É verdade, eu amava minha irmã gêmea e estava apaixonada pelo meu namorado. Acabei me casando com ele e também tivemos gêmeos. Mas sabendo disso, eu ainda não queria voltar. Nesse lugar somos diferentes, pensamos e agimos de forma diferente. Coisas como sentimentos e uma vida na Terra não têm as mesmas preocupações. Agora eu sabia que os veria em minha família novamente, e que todos ficariam bem se eu morresse e ficasse. Falou-se mais sobre o dever e o trabalho a fazer. Na verdade, eu estava brincando com o guia naquela época. Perguntei ao guia se ia buscar um par de asas e uma espada. O guia me disse: você não receberá asas e uma espada aqui porque você é asas e uma espada. Bem, isso me calou. O guia finalmente me convenceu, mas não fiquei feliz em voltar a um corpo danificado. Acho que o guia sabia disso, porque senti que eles estavam fazendo algo com minha corda enquanto eu era puxado de volta para o túnel escuro. Eles me curaram tanto quanto puderam para me ajudar a sobreviver, o tempo suficiente para conseguir ajuda. Depois que cheguei ao hospital, me curei muito melhor do que deveria. Hoje, ninguém pode dizer que me queimei, a menos que olhem de perto ou comparem minha pele com a pele de minha irmã. Quando acordei em meu corpo novamente, as estrelas eram estrelas da Terra e o amanhecer despontava no horizonte. Eu estava sozinha na clareira e pude sentir que meu corpo era meu novamente. A dor e a exaustão voltaram. Me encaixar no meu corpo parecia estranho depois da minha experiência. Não mais pertenço a isso, e leva algum tempo para me acostumar. Houve outras mudanças permanentes com as quais acordei. Não tenho mais raiva da vida e da minha família, não tenho mais medo de morrer, pelo contrário, na verdade. Acreditar em Deus e querer que os humanos fossem melhores uns para os outros, tudo isso era permanente. Limpei minha vida e me tornei enfermeira. Eu ainda acho que a religião é uma farsa. Mas adoro a ideia de espalhar amor pelo mundo, e desejo isso para todos. Sou grata por minha EQM. Foi um presente que me salvou de mim mesmo. Espero pagar isso compartilhando minha história com outras pessoas.